Então, turma, dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos aprender sobre fluido eletrólito terapia. Esse assunto ele é muito importante, como eu já havia discutido, vocês vão se deparar com diversos casos clínicos e diversas oportunidades de estar utilizando essa terapia de suporte, que é a terapia com fluidos, durante toda a sua carreira profissional. Tá joia? Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver os conceitos de fluidoterapia, quando que ela deve ser utilizada, quais que são os seus objetivos. Vamos ver a dinâmica da fluidez celular, líquido extracelular, líquido intracelular. Nós vamos ver também os tipos de desidratação e com a desidratação, obviamente, os tipos de fluidos e o cálculo. Para finalizar nossa aula, vamos ensinar para vocês o cálculo da fluidoterapia, sempre levando em consideração no cálculo aquilo que o animal deixou de ganhar e aquilo que ele perdeu. Ou seja, num quadro patológico, onde ele vai perder esses fluidos ou por êmese, ou por diarreia, ou por outros fatores, como a poliúria, por exemplo. Então, tudo isso ele tem que estar de acordo para poder repor esses eletrólitos no seu paciente. Então, como conceito e considerações gerais, a fluidoterapia ela entra como um tratamento de suporte. Mas não só o tratamento de suporte com os objetivos de expandir a volemia, de corrigir desequilíbrios hidroeletrolíticos, suplementar calorias e nutrientes. Não apenas nisso, mas também ela entra para corrigir a desidratação ou manutenção da hidratação. Aqui a gente entra num conceito extremamente importante, porque os animais, tanto os pequenos como os grandes animais, eles vão ter o que nós chamamos de perdas diárias ou de taxa de manutenção. Então, todo dia, o animal ele ingere líquido, ele obtém líquido, principalmente através da ingestão direta de água, e ele vai perder esses líquidos, como urina e fezes, e também na respiração o animal também acaba desidratando. Tá joia? Então, algumas espécies elas perdem calor pela respiração e acabam também por perder eletrólitos ou fluidos pela respiração. Então, quando a gente fala de desidratação, tem que levar em consideração aquilo que o animal está perdendo e aquilo que o animal está deixando de ganhar. Tá joia? Porque num quadro patológico em que um animal tem vômito ou diarreia, ele perde. Mas isso também vem acompanhado de uma apatia, uma anorexia, uma caquexia, ou seja, o animal também vai perder a vontade de ingerir líquido. Então tem que levar em consideração aquilo que ele perde e aquilo que ele deixa de ganhar. O que também é importante na fluidoterapia? Para que ela deve ser utilizada? Também como manutenção do acesso vascular para administração de medicamentos ou durante a cirurgia para preservação da função renal em pacientes anestesiados. Então, o acesso venoso para a administração de fluidos, ele também tem esse objetivo. A administração de medicamentos, como por exemplo, alguns antitumorais, como vincristina, vinblastina, é necessário fazer a administração com fluidoterapia, e também no caso de cirurgia para preservação da função renal em pacientes anestesiados. Por conta dessa anestesia, que é uma depressão generalizada do sistema nervoso central, alguns órgãos eles deixam de ter as suas funções naquele período. Então, manter a volemia, manter o acesso vascular com a administração de fluido na cirurgia é importante para manter o animal, preservar a função renal. E além disso, quando o animal acorda do período cirúrgico, ele acorda da anestesia, com a volemia preservada, ou seja, as funções renais preservadas, esse animal tende a urinar mais facilmente e assim ajudar a excretar esse anestésico, ou seja, uma recuperação melhor da anestesia. Então aqui a gente tem esses dois conceitos que é chamado de fluido e eletrólito.
Fluido é o líquido propriamente dito, é aquilo que está presente na volemia. E esses eletrólitos são íons como potássio, cálcio, sódio, que são importantes para a manutenção da osmolaridade das células. Então a gente também tem que levar em consideração que tipo de eletrólitos esse animal está perdendo, de acordo com as doenças, de acordo com as diarreias, a classificação disso, para poder utilizar o fluido correspondente e assim restabelecer a hidratação desse paciente. Aqui também devemos levar em consideração a doença primária, um diagnóstico correto e o tratamento correto para poder tirar a causa primária dessa desidratação, tá bom? Então, a fluida ela entra mais uma vez falando mais uma vez, como um tratamento de suporte, mas também como manutenção desse acesso vascular. Dinâmica dos fluidos corporais. Então, nas espécies domésticas, 60% do peso corporal de um adulto e 80% do neonato são de fluidos, ou seja, é de líquido, e esse líquido contém a água e também contém os eletrólitos, que a gente chama de fluido. E em pacientes obesos, 40 a 50% é constituído por líquido. Então, daqui a gente já tem que levar em consideração esse ponto. Quando a gente fala de paciente obeso, lidar com animais obesos, na hora de restabelecer a sua hidratação, tem que levar em consideração que apenas 40 a 50% deles é de fluido. Desses 60%, quando a gente leva em consideração aqui o animal adulto, 2/3 dele pertence a líquidos intracelulares, ou seja, os líquidos que estão pertencentes dentro da célula, e 1/3 de líquido extracelular. Sendo que desses 1/3 de líquido extracelular, 80% está no espaço intersticial e 20% dele está presente no plasma. Por que isso é importante? Porque dependendo da causa de desidratação, esse animal vai perder mais fluido extracelular ou mais fluido intracelular. E isso, mais uma vez, vai direcionar você como clínico para a escolha do fluido e do eletrólito correto para fazer a administração desse paciente, tendo em vista que existem vários no mercado. A gente vai conversar sobre eles mais lá na frente, como a solução de Ringer lactato, o próprio cloreto de sódio, o soro glicosado, dentre outros. E esse constante movimento de água entre os compartimentos é decorrente do gradiente osmótico existente nos dois lados da membrana. Então, no líquido extracelular é composto de sódio e cloreto, e no líquido intracelular é de potássio e íons fósforo. Isso é fácil também a gente correlacionar esses íons ou prótons em relação às bombas que existem no organismo, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Então, no líquido extracelular vai ter sódio, no líquido intracelular vai ter potássio. Isso leva a célula no estado de repouso, e quando há uma despolarização de membrana, há uma troca de íons para que essa célula saia de um potencial menos 70 para mais 30. Então, nos fluidos também existem esses eletrólitos que são importantes para a manutenção da homeostase do paciente. Então, relembrando que no líquido extracelular, sódio e cloreto, e no líquido intracelular, potássio e íons fósforos. E a troca desses sódios, a troca desses eletrólitos vem a partir de antiportes, de simportes, dependendo da célula que a gente esteja tratando. Por exemplo, lá na bomba de prótons existente na célula parietal, ocorre antiportes e ocorre simportes para poder formar, para poder excretar o ácido clorídrico na luz do órgão ali no estômago. Então, toda essa dinâmica de fluido, ela também tem que ser levada em consideração na hora da escolha do fluido correto. Então, essa dinâmica dos fluidos corporais, ela, como o próprio nome diz, ela está relacionada a perdas e ganhos de líquidos, e isso é constante. Então, diariamente,
A todo momento o animal está perdendo e está ganhando líquidos. Então, o que nós chamamos dessas perdas normais de líquidos, elas vêm a partir das necessidades do próprio organismo, que nós chamamos de perdas sensíveis e insensíveis. Essas perdas sensíveis e insensíveis, elas são importantes para poder gerar o que nós chamamos de taxa de manutenção, que são esses 5% do peso corporal. Ou seja, é aquilo que é necessário para o animal desempenhar suas funções normais de homeostase. Então, todo dia ele ingere água e ele também vai perder água através dos que nós chamamos de perdas sensíveis e insensíveis. As perdas sensíveis correspondem, por exemplo, à perda que é excretada pela urina, a urina propriamente dita. Isso corresponde em cerca de 20 a 40 ml por quilo dia. E as perdas insensíveis correspondem às fezes, respiração e transpiração. Isso corresponde a 20 ml quilo dia. Então, todo dia o animal tem que ingerir o que é correspondente para suprir a manutenção das perdas sensíveis e insensíveis. Então, vamos supor, se esse animal pesa 1 kg, ele tem que repor pelo menos de 40 a 60 ml de água por dia, ou seja, ele tem que ingerir pelo menos de 40 a 60 ml para a sua própria manutenção dos seus fluidos corporais. Isso gera um valor, como eu já havia mencionado, que corresponde a 5% do peso corporal, ok? Então, se o animal tem 1 kg, 5% disso corresponde à quantidade de água que ele tem que ingerir para poder manter as suas funções normais. Então, essa perda de água ela é suprida por ingestão igual de quantidade de água. Tá certo? Então, a todo momento que o animal vai excretar, ou ele vai perder água nas perdas sensíveis e insensíveis, no mínimo tem que ser suprido com a quantidade igual de água. Essa desidratação, quando a gente fala, então, agora não mais das perdas normais, mas sim de um quadro de desidratação já estabelecido, ela é classificada de acordo com a tonicidade do fluido que permanece no organismo após a perda de água e eletrólitos. Então, a desidratação é classificada em hipotônica, hipertônica e isotônica. Isso está relacionado à perda de água intracelular, perda de água extracelular e a perda de água que não altera a dinâmica dos fluidos celulares. Tá certo? Então, quando a gente fala de desidratação, de repor a volemia, de controlar a desidratação, tem que levar em consideração as perdas normais, ou seja, aquilo que o animal deixou de ganhar pelo quadro patológico que leva ele a uma baixa ingestão de água e também aquilo que ele está perdendo por conta da desidratação. Classificando agora os tipos de desidratação, nós temos esses três aí, a hipotônica, a isotônica e a hipertônica. E isso é interessante porque você tem como identificar o tipo de desidratação pelo exame laboratorial. Então é extremamente importante e é rotineiro a realização de exames laboratoriais, de hemograma e bioquímico. Isso não te leva a um diagnóstico, mas te mostra o status do animal como um todo. Tá certo? Isso vai te direcionar ao diagnóstico. É claro que você também está realizando os exames para diagnosticar a causa primária, mas o hemograma e o bioquímico, ele te mostra esse status e te dá essa direção. Então, no hemograma tem como você ser direcionado ao grau de desidratação. Vamos ver só. A desidratação hipotônica é quando ocorre a perda de sal maior do que a perda de água. Isso leva a um quadro clínico chamado de hiponatremia. Então, o animal perdeu mais sal do que água. Quando é que a hiponatremia ocorre? Ocorre pela transposição de água do líquido extracelular para o líquido intracelular. Ou seja, na desidratação hipotônica, o animal ele perde mais sal, perde mais conteúdo intracelular. Então, para corrigir, o organismo ele pega o líquido extracelular
e repõe a célula, repõe esses eletrólitos na célula, transportando o líquido extracelular para dentro da célula. Isso promove uma diminuição severa do volume circulante e sinais clínicos mais evidentes de desidratação. A gente vai conversar sobre esses sinais, mas vale já adiantar para vocês que para avaliar a desidratação, existem alguns exames físicos que são feitos, dentre eles a avaliação da elasticidade da pele, o tempo de preenchimento capilar, a avaliação da mucosa. Então, os quadros mais comuns são esses, porque isso leva a um sinal mais evidente de desidratação. Então, a mais comum é a hipotônica. No hemograma, vai apresentar aumento do hematócrito e de proteínas totais. Então, imagine só o caso clínico que você vai se deparar, o animal com desidratação evidente, você, ao olhar o hemograma, vai ter aumento do hematócrito e de proteínas totais. Por que aumenta o hematócrito? Por conta desse conceito que a gente já acabou de falar, uma transposição de água do líquido extracelular para o líquido intracelular. Então, quando a água transpõe para suprir a necessidade dentro da célula, o que é que vai acontecer? Esse hematócrito vai aumentar, porque esse animal vai estar perdendo líquido e, além disso, vai estar suprindo as necessidades intracelulares. Tá certo? Então, esse é o motivo do aumento do hematócrito. Desidratação isotônica. Ocorre perda de sal proporcional à perda de água. Então, não há alteração, não vai haver transposição do espaço extracelular para o intracelular. Por isso, a concentração de sódio permanece normal. Sendo assim, o hematócrito e proteínas totais também vão permanecer nos parâmetros normais. E, por fim, a desidratação hipertônica é quando ocorre perda de água maior do que a perda de sal. Isso leva a um quadro de hipernatremia. Então, o que é que acontece? A transposição de água do líquido intracelular para o extracelular. Com isso, as alterações de hematócrito e proteínas totais elas vão ser minimamente visíveis, ou seja, vai estar minimamente alterada. Esse tipo de desidratação hipertônica ela é a mais difícil de ser identificada, é a mais difícil de ser diagnosticada por conta dessa transposição de líquido do espaço intracelular para o extracelular. No entanto, ela é grave porque as demandas celulares vão estar elevadas e a célula não vai ter como suprir a sua hidratação, não tem como manter a sua osmolaridade. Então, ela também tem que levar em consideração como uma desidratação extremamente relevante no quadro clínico. Então, como é que a gente avalia a desidratação? Existem algumas perguntas na anamnese que são importantes e relevantes de serem feitas, né, nessa investigação que você faz junto com o proprietário para poder chegar a um diagnóstico mais específico. Então, o que deve ser avaliado na anamnese? Perguntas como se há diarreia ou vômito, se há presença de poliúria, polidipsia ou anorexia. Então, perceba que na primeira pergunta e na primeira pergunta você avalia se há as perdas de água e na segunda e na terceira pergunta que eu estou aí mostrando para vocês, você avalia se o animal está deixando de ingerir. Tá certo? Então, a primeira e a segunda pergunta estão avaliando se há essa perda de água. E aqui, quando a gente pergunta se o animal está ingerindo água voluntariamente, está relacionado às taxas de manutenção. Às vezes o animal ele pode estar com quadro de diarreia e vômito, mas nesse quadro o animal está ingerindo água para suprir a sua taxa de manutenção, mas no entanto ele está perdendo eletrólito pela diarreia e pelo vômito e tem que ser suprido também, tá certo? Outra pergunta interessante é avaliar quando que começou o quadro. Avaliar a perda de peso e avaliar se o animal está com as atitudes normais, o comportamento normal.
Essa desidratação, dependendo da causa primária, principalmente se há diarreia, uma das causas de diarreia é o aumento do peristaltismo. E esse aumento de peristaltismo pode levar o animal a sentir cólica, sentir dor. E a atitude que o animal tem ao sentir dor é se isolar, principalmente os cães. O cão ele deixa de brincar, ele deixa de ter as suas atitudes normais e fica isolado, deitado isolado. Então isso é um indicativo de manifestação de dor. O animal está isolado. Então tem que levar em consideração isso também, as atitudes do animal. E a perda de peso está identificada aí em vermelho para vocês, porque é extremamente importante avaliar o peso do animal. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, na nossa introdução ainda, que 60% de líquido, né? 60% do peso do animal adulto é líquido. Então, se o animal perdeu peso, 60% dessa perda de peso é por conta da perda de líquido. Então, para repor os eletrólitos, seria muito bom, seria extremamente interessante se o proprietário soubesse o peso dele antes dos quadros de desidratação e o peso dele atual. Assim, seria uma reposição de fluidos bem mais incisiva, bem mais específica e bem mais assertiva. Ora, você iria repor aquilo que o animal sabidamente perdeu por conta da redução do peso dele. Só que como isso não acontece na prática, existem os graus de desidratação que são avaliados em porcentagem e que isso vai ajudar você no seu cálculo. Mas é claro que o peso do animal ele sempre vai ser mais importante e tendo esse conhecimento do peso iria te direcionar a uma reposição da volemia bem mais específica, tá bom? Mas isso dá para fazer avaliando o grau de desidratação. Então está aqui nesse quadro, foi retirado do livro de Manual de Terapêutica Veterinária da Silvia Franco, as causas de desidratação que a gente havia mencionado: hipotônica, isotônica e hipertônica em animais de companhia. Então, o que causa desidratação hipotônica? Perda de fluido hipertônico, o uso de diuréticos, peritonite, pancreatite, quadros de uroabdômen, perda de fluido isotônico com reposição de água, diarreia, hemorragia, hipoadrenocorticismo. Causas de desidratação isotônica: perda de fluido isotônico, como vômito, diarreia, hemorragia e hipoadrenocorticismo. E causas de desidratação hipertônica: as perdas de fluido hipotônico, vômito, diarreia, diabetes, insuficiência renal, queimaduras, perda de água, diabetes insípido, febre e diminuição da ingestão de água. Então essas são as principais causas de desidratação que também você pode estar utilizando na sua anamnese para identificar o tipo de desidratação para fazer, portanto, a escolha correta do fluido. Então, como eu havia falado, para avaliar a desidratação seria mais correto, seria melhor saber o peso do animal antes da desidratação e o peso atual durante o período de desidratação. Você calcularia esses 60% em cima da perda de peso que ele teve para poder repor uma quantidade exata de fluido. No entanto, como eu havia falado, isso não acontece na prática. É muito difícil o proprietário controlar o peso do animal, pesar o animal semanalmente, quinzenalmente ou até mesmo diariamente para saber como é que está o animal dele. Isso não acontece na prática. Daí, temos que partir do ponto clínico para avaliar o grau de desidratação. Como? Exame físico, perda da elasticidade da pele, tempo de refluxo ou de preenchimento capilar e também a avaliação das mucosas. Para avaliar a perda da elasticidade da pele, basta você pegar a pele do animal e esticar ela um pouquinho, puxar ela e soltar. Se a pele volta à normalidade de forma quase que instantânea, esse animal está hidratado. Se a pele demora
para voltar à normalidade, ou seja, se ela vai ficar enrugada, engelhada, então esse animal ele está com um quadro de desidratação evidente. O outro ponto é o tempo de preenchimento capilar, no qual você vai pressionar a mucosa do animal, principalmente a mucosa oral, que é a mais fácil de ser observada. Então você pressiona a gengiva do animal, a mucosa oral, e quando você solta, você conta quantos segundos houve o preenchimento capilar. Então quando você pressiona, fica naquela coloração mais branca, e quando você solta rapidamente, volta à coloração normal por conta desse preenchimento capilar. No animal desidratado, isso vai demorar, tá certo? Para voltar à normalidade, o que vai te indicar também um quadro de desidratação. E por fim, a avaliação da mucosa, tá certo? O brilho da mucosa é interessante você avaliar. Quando o animal está com a mucosa opaca, já está indicando um grau de desidratação severo, se aproximando de um quadro de choque hipovolêmico, ok? Então vejamos nessa tabela aqui o grau de desidratação baseado nos exames clínicos, nos sinais clínicos, e isso vai corresponder a uma perda de água aproximada em porcentagem, que vai ajudar você no cálculo na hora de saber quanto de volume de fluido deve ser administrado no paciente. Então, o grau de desidratação não aparente é quando não há sinais clínicos detectáveis, ou seja, o tempo de preenchimento capilar está ok, a mucosa está bem hidratada, está bem brilhante, não há perda da elasticidade da pele aparente, então isso gera um quadro de menos de 5% de perda de água. Tá certo? Se o animal está ingerindo água bem, não é necessário fazer reposição de fluido. Grau de desidratação leve. Isso gera uma perda de água aproximada de 5 a 7%. Qual que é o sinal clínico evidente? Diminuição da elasticidade da pele e mucosa seca. Tá certo? Já vai perdendo o brilho da mucosa. Moderada, de 8 a 9%. Pequeno aumento no tempo de refluxo capilar, maior perda da elasticidade da pele e o que chama de enoftalmo, ou seja, perde o brilho da mucosa ocular. Então isso é um grau de desidratação já moderado. Grau de desidratação grave leva a uma perda de água aproximada de 10 a 12%. Sinais clínicos, a pele não retorna quando você faz a avaliação da elasticidade, aumento no tempo de refluxo capilar, e aí você avalia nesse paciente se há sinais de choque. E quando o animal está em choque, já teve uma perda de água aproximada de 12 a 15%, o animal já está em choque hipovolêmico. Quem que vai determinar essa porcentagem é você como clínico, tá certo? Então você avaliou o animal e estabelece se esse animal está a margem é essa, né? Por exemplo, no grau de desidratação leve, a perda de água é de 5 a 7%, e você como clínico é que vai determinar se é 5, 6 ou 7% com base nos sinais, tá certo? Essa porcentagem, como eu falei, lá na frente, quando a gente estiver vendo a fórmula do cálculo da avaliação da fluidoterapia, ela vai ser necessária você estabelecer a porcentagem. Como eu falei, é você como clínico que vai estabelecer ela, desde que fique dentro da margem aceitável para cada grau de desidratação, tá bom? Mas quem vai escolher é você. Daí então a gente chega ao conceito de quais fluidos podem ser utilizados. Então existem basicamente dois fluidos, os cristalóides e os colóides, mas também existem outros tipos. A gente está falando desses outros, como por exemplo o próprio sangue, no caso se há perda de sangue para realizar uma transfusão sanguínea, então o sangue ele acaba também sendo classificado como fluido, e derivados ou substitutos dele como a oxiglobina, tá certo? Então os cristalóides, eles são soluções que contêm solutos eletrolíticos e não eletrolíticos capazes de penetrar em todos os compartimentos corporais. Exemplo, ringue com lactato, solução fisiológica, glicose a 5%, por isso que eles são os mais utilizados.
Porque muitas vezes você não consegue identificar ou classificar aquelas desidratações, se é hipotônica, isotônica ou hipertônica. Então, a maioria deles são utilizados. Esses fluidos são utilizados na sua maioria porque eles preenchem todos os compartimentos, eles penetram todos os compartimentos corporais, tá certo? Então, se há transposição do líquido intracelular para o extracelular ou do extracelular para um intracelular, não importa, porque esses fluidos vão preencher todos os fluidos. E é claro que a célula, através da sua membrana plasmática, ela controla o que entra e o que sai. Então, se há o equilíbrio da volemia, a célula não vai impedir que haja entrada de fluido para o seu interior ou para o seu exterior. É claro que também vai haver complicações, a gente conversa mais na frente, mas o que eu posso adiantar para vocês até o momento é que haverá complicações se essa fluidoterapia exceder no tempo, ou seja, se você administrar fluido demais no paciente. O que é que vai acontecer? Vai ocorrer edema, ou seja, extravasamento de plasma. Expandiu tanto a volemia que o plasma está sendo extravasado, né? As células endoteliais elas se afastaram da sua justa posição, elas se afastam, extravasa plasma. Obviamente que não é um quadro inflamatório, então o que extravasa é classificado como transudato, só o extravasamento de plasma, e isso gera edema, tá certo? O que é principal observado, o edema mais importante, é o pulmonar, tá bom? Então, a principal causa, o principal fator, a principal consequência, melhor dizendo, de uma fluidoterapia exagerada ou da administração de uma grande quantidade de fluido vai ser o edema pulmonar. Como é que reverte o edema? Com a administração de diurético. Ok? Então, o fluido ele não pode exceder. Obviamente, o seu tempo não pode administrar fluido demais, por isso que existe o cálculo. E os coloides? Eles são substâncias de alto peso molecular que se mantêm exclusivamente no plasma. Um exemplo é o próprio plasma ou dextran, tá certo? Os cristalóides são os que são mais utilizados na prática. Então está aqui nessa tabela a composição iônica, osmolaridade e tonicidade das principais soluções utilizadas em medicina veterinária. Nós temos uma solução de sódio, potássio, cloreto, cálcio, magnésio, bicarbonato, e a quantidade de cada um desses eletrólitos em relação ou seja, aquilo que compõe cada fluido específico. Então, o Ringer lactato tem, por exemplo, 130 miliequivalentes litros de sódio, 4 de potássio, 110 de cloreto. Já a solução de Ringer ela vai conter mais sódio. O sódio propriamente dito, né, a solução de cloreto de sódio, a solução salina, a solução isotônica tem 154 de sódio. Já a glicose não vai ter nada, a solução glicofisiológica e por aí vai. Então, todas essas aqui são soluções que são utilizadas na medicina veterinária, soluções rotineiras. Então, nós temos aqui o Ringer lactato como solução isotônica, ele é um cristalóide, vai preencher todos os compartimentos corporais. Já nós temos uma solução glicofisiológica, que ela é hipertônica, assim como a solução de NaCl a 7,5%, tá certo? Então, isso vai te direcionar a escolha do fluido correto. Uma coisa interessante é que fluidos como a glicose e a solução glicofisiológica vão apresentar calorias, ou seja, vão dar energia para o animal. Essas soluções elas são interessantes, principalmente a de glicose a 5%, quando o animal está sem se alimentar durante alguns dias. Tá joia? Então o animal às vezes passa 48 horas, 72 horas sem se alimentar, chega num quadro de desidratação severa, então quando o proprietário vai levar na clínica já é um estado grave, e a solução de glicose ela pode ser utilizada, porque além dela ser isotônica, ou seja, preenche, né, todos os compartimentos corporais, ela também oferece energia para o paciente. Ela é uma solução calórica, vai fornecer energia, pode ser utilizada nesse quadro que eu falei para vocês, quando o animal está sem se alimentar durante algum tempo.
E aqui nós temos esse quadro falando da escolha empírica do fluido a ser administrado baseado no problema primário. Então, problema anorexia, tipo mais provável de desidratação, a isotônica, outras anormalidades. Pode haver a presença ou não de uma hipocalemia, que pode ser utilizado como primeira escolha, ringelactato. Caso de choque hipovolêmico, em quadros de acidose, solução de cloreto de sódio. Diabetes, pode ser utilizado ringelactato, ou solução de cloreto de choque, ou cloreto de sódio, perdão. Diarreia, ringelactato. Hipoadenocorticismo, solução de cloreto de sódio. Insuficiência hepática, uma solução glicofisiológica. Insuficiência renal, ringelactato. Linfossarcoma, cloreto de sódio. Obstrução uretral também, cloreto de sódio. Vômito com conteúdo intestinal, solução de ringelactato. E vômito com conteúdo estomacal também, solução de ringue com lactato ou solução de cloreto de sódio. Perceba que o fluido que mais consegue contemplar todos os problemas ou causas de desidratação é o ringelactato, tanto é que ele é o mais utilizado na prática, na rotina clínica. Então, como que se deve administrar os fluidos? As vias de administração pode ser intravenosa, oral, subcutânea ou intraóssea. Vou conversar sobre cada uma delas separadamente. Obviamente que a via oral seria a mais indicada. Por quê? Porque é a via fisiológica. Tá bom? Então seria a via de cara mais indicada, mais fácil de ser administrada por ser a via fisiológica. No entanto, em quadros de vômito, obviamente essa via estaria comprometida e não poderia ser utilizada. Via intravenosa, então, ela é a mais utilizada, é a de preferência, porque além de você administrar fluido, você também pode estar administrando medicamentos, no qual essa via, o fármaco administrado, o medicamento, né, o fármaco presente ali, o princípio ativo do medicamento, ele não vai ser absorvido, porque a via intravenosa já vai direto na corrente sanguínea, no compartimento central, então não há absorção. Então tem uma ação bem mais rápida. Dependendo do quadro clínico, a canulação de um vaso para administração de fluido, ela é a mais indicada, porque ali você também administra alguma medicação. Via subcutânea, ela pode ser utilizada também, no entanto, existem fluidos que não podem ser administrados pela via subcutânea, porque podem provocar necrose, tá certo? Então, o que é mais indicado a administrar pela via subcutânea é a solução de cloreto de sódio, que é a solução isotônica, que é o soro comum. Essa pode ser utilizada por via subcutânea. E a via intraóssea? Quando é que ela deve ser utilizada, a intraóssea? Em animais, filhotes, neonatos, que apresentam quadros de desidratação, nos quais o acesso intravenoso ele é difícil. Então aí você pode estar utilizando a via intraóssea, que é extremamente interessante. Poderia estar utilizando a via subcutânea? Sim. No entanto, a via subcutânea neonatos, né, a administração de fluidos pela via subcutânea, ela é limitada. Então, existe a invasividade de várias administrações para poder absorver, porque a absorção é lenta. Então, o fluido, quando é administrado por via subcutânea, ele tem que alcançar a tela subcutânea para poder ser absorvido. Então, é uma absorção bem lenta. Nessa absorção lenta, o animal, ele carecendo de uma desidratação severa, pode ser tarde demais, tá certo? Se for administrar por via subcutânea. Além do que o volume, como eu falei, ele é limitado. Então não pode exceder, dependendo do tamanho do animal, claro, mas não pode exceder 3 ml no neonato. Você acaba saturando ali aquele local que foi administrado. Por isso, a via intraóssea ela é indicada quando não consegue o acesso venoso. Por quê? Porque no neonato, as epífises ainda não estão formadas, então é muito fácil conseguir assim acessar a medula óssea. E na medula óssea, ela ainda vai permanecer
hidratada, vamos dizer assim. Então o animal ele vai apresentar desidratação em todo o seu organismo, mas a medula óssea ela é uma das últimas a serem desidratadas. Então ela na maioria das vezes ainda vai permanecer íntegra. E aí você consegue fazer o acesso intraósseo muito fácil naqueles ossos que são longos, como por exemplo na tíbia, no húmero. Você, como eu falei, as epífises dos animais ainda não, do neonato não está formada, esse osso ainda não vai estar muito consistente e aí o acesso ele se torna mais fácil. Na via intraóssea você tem também uma absorção instantânea, semelhante à via intravenosa, tá certo? Então pode sim também fazer a administração intraóssea nesses quadros que eu falei para vocês. Na via intravenosa, então, o que é utilizado? Os catéteres, que eles podem ser agulhados, como por exemplo os scalps, vão ser utilizados veias periféricas e veia central. As veias periféricas são as cefálicas e a safena, e a central é a jugular. Podem ser agulhados do diâmetro de 19 a 25 G, eu vou mostrar algumas imagens para vocês para ilustrar esse diâmetro. Na via periférica, o que se utiliza é o diâmetro de 20 a 24 G em gatos e cães com menos de 5 kg, de 22 a 18 G em cães maior do que 5 kg, e na via central 22 G em gatos e cães com menos de 5 kg e 19 a 16 em cães com mais de 5 kg. Então nós temos aqui esses scalpes e catéteres, mostrando nessa imagem para vocês com todos os seus diâmetros que podem ser utilizados, obviamente, com base no tamanho do animal. Então tem aqueles com menor diâmetro e aqueles que são mais calibrosos, assim, mais indicado para animais de grande porte. As veias recomendadas para a fluidoterapia intravenosa em animais de companhia. Então nós temos aqui as soluções hipertônicas ou viscosas, veia central, porque é uma veia mais calibrosa. Infusão rápida e volumes grandes também, utilizando a veia central jugular. Vômitos, veias centrais ou dos membros posteriores. Diarreia, veia central, membro anterior. Quadros de poliúria central também ou membros anteriores. Anemia autoimune ou vasculite pode-se estar utilizando veias periféricas. Tromboembolismo aórtico, veias centrais ou dos membros anteriores. E torção de estômago pode estar utilizando também as centrais ou membros anteriores. Qual que é a velocidade, então, ideal para se administrar os fluidos? A velocidade ideal ela é ditada pela rapidez e gravidade das perdas. Então, nesses quadros mais graves, é necessário que você faça uma reposição de fluido mais rápido. Isso nós chamamos de dose de ataque, tá certo? Então, o que consiste essa dose de ataque nos quadros graves? É você administrar 30 a 100% do déficit estimado nas primeiras 3 a 6 horas. Então, imagina só que você calculou um determinado volume de fluido para ser administrado em 24 horas. Vamos supor que você calcula 1 litro de fluido para um determinado animal e esse 1 litro deve ser administrado em 24 horas. Então você vai dividir, né, 1000 por 24 para encontrar a quantidade a ser administrada durante 1 hora. Só que no quadro de casos graves, 30% a 100%, vamos estipular aqui 30%, deve ser administrado nas primeiras 3 a 6 horas. Então vamos imaginar esse caso hipotético de que deve ser administrado 1 litro em 24 horas. No caso grave, você vai estar administrando 300 ml nas primeiras 3 horas e os outros 700 ml nas 21 horas restantes. Isso a gente chama de dose de ataque, tá? Então, quanto mais rápido e grave forem as perdas, mais rápido o déficit deverá ser reposto. Então, rapidamente o animal apresenta quadro de vômito e diarreia constante, cerca de 6, 7, 8 quadros de diarreia no dia ou
dentro de um período curto de horas, 10 horas, 12 horas, o animal apresenta 3 vômitos, 4 vômitos, 8 diarreias. Então isso é uma perda rápida, uma perda grave e deve ser feito, portanto, uma dose de ataque. O controle da administração ela é feita por equipo ou por bomba de infusão. A bomba de infusão ela vai estar presente, ela é mais sofisticada, ela está presente nos ambientes mais sofisticados. Quando não há a bomba de infusão, faz, portanto, com um bom e velho equipo. No equipo, acho que eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Ó. Vocês observem que a imagem à esquerda, no equipo, essa parte aqui do equipo, ela vai ser acoplada ao soro, à bolsa de soro. Nesse ambiente aqui transparente, você consegue contar a quantidade de gotas que está passando e é exatamente a contagem de gotas que vai levar você a regular esse equipamento. Então, essa bolinha aqui, que eu acho que a maioria de vocês já viram uma equipe presencialmente, então nessa roldana aqui você consegue comprimir ou relaxar essa mangueirinha. E aqui você regula a quantidade de gotas que está passando da bolsa de infusão para a mangueira e, portanto, aqui no final da mangueira acoplado o scalp ou catéter que vai ser canulado no vaso do animal. Então você conta a quantidade de gotas para poder regular e saber quantas gotas vai estar passando por minuto, assim por hora, e assim a quantidade total de fluido vai ser regulada pela quantidade de gotas que está passando. É claro que quando a gente calcula o fluido, a gente calcula em ml, mas cada gota vai corresponder a um determinado volume em ml. Daí você tem, portanto, os equipos macrogotas e microgotas, que eu vou estar falando mais adiante. É isso que vai regular vocês, que vai lhe direcionar a regular, portanto, essa quantidade de gotas. Ah, mas tudo isso é muito complexo. No entanto, é um método mais barato e mais, vamos dizer assim, convencional. Por outro lado, nós temos aqui as bombas de infusão. A bomba de infusão ela é muito confortável. Por quê? Porque você acopla ela à mangueira da infusão, acopla a bomba, a bolsa, melhor dizendo, do fluido. E aqui no equipamento você consegue determinar quantas gotas, ou melhor dizendo, quanto volume em mililitros você quer que esse animal receba num período de 24 horas, ou num período de 12, 10, 1 hora, tá certo? Então isso gera um conforto bem maior, porque isso vai economizar você nos cálculos, perdão, e isso vai te levar a uma otimização maior do tempo. Porque aqui nesse equipamento você só basta determinar quantos ml você quer que passe por hora. E a própria máquina que vai fazer essa regulação. Mas, obviamente, a gente tem que aprender, e eu vou ensinar para vocês agora, como é que a gente calcula no equipo, que é o método mais convencional. Então nós temos aqui os dois tipos de equipo, o macrogotas e o microgotas. No macrogotas, o que é que corresponde a ele? 0,07 a 0,1 ml por gota. Isso quer dizer que a cada 10 a 15 gotas passa 1 ml. Então, vamos imaginar um exemplo hipotético. Você quer que esse animal receba 1 ml por minuto, ou seja, 60 ml de soro por hora. Então, se você quer que passe 1 ml por minuto, você pode estar utilizando. Se você utilizar o macrogotas, vai passar entre 10 a 15 gotas. Você ajusta naquela roldana aqui que eu falei para vocês. Você conta. A cada 15 gotas que passa, você sabe que passou 1 ml. No microgotas, esse volume é um pouquinho menor. É 0,017 a 0,02. Isso corresponde a 50 a 60 gotas por ml. Ok? Então, sabendo se o total a ser administrado por dia, pode ser calculado o número de gotas por minuto para a regulagem da frequência do gotejamento. Exemplo, quantos mililitros, aí já fica um exercício para vocês, quantos mililitros por minuto
terão que ser administrados no paciente para que ao final de 24 horas ele receba 600 ml. Basta fazer regra de 3. Então, 600 ml em 24 horas, x ml em 1 minuto. Então, você converte 24 horas para minuto. Cada hora tem 60 minutos, então você converte isso, 24 horas você converte para minuto. E aí, fazendo a regra de 3, você vai encontrar quantos ml ele vai receber por minuto. Daí você escolhe utilizar o equipo macrogotas ou o equipo microgotas, sabendo que a cada 10 a 15 gotas, no equipe macrogotas corresponde a 1 ml e 50 a 60 gotas no microgotas vai corresponder a 1 ml. Então vamos fazer esse exercício e mostrar para vocês a fórmula que eu tenho falado desde o início aqui do nosso encontro. Então, como calcular o total de fluidos a ser administrado em 24 horas? A quantidade de fluidos a ser administrada em 24 horas deve ser o suficiente para quê? Para corrigir a desidratação inicial, ou seja, aquilo que o animal perdeu, e suprir as necessidades de manutenção, ou seja, aquilo que ele deixou de ganhar. Na manutenção, lembra que eu havia falado para vocês lá no comecinho da aula, corresponde a mais ou menos 5% do peso vivo ou 50 a 100 ml por quilo, tá? E compensar as perdas concomitantes que vêm com as perdas da desidratação, vômito, diarreia e poliúria. Então, como é que é a fórmula? É isso aqui que você vai ter que calcular. Para calcular a quantidade de fluido nas perdas e na manutenção. Nas perdas, na desidratação propriamente dita, você vai multiplicar o peso do animal atual vezes a porcentagem de desidratação. Ah, professor, qual que é a porcentagem de desidratação que eu vou escolher? Lembra lá daquele quadro que a gente falou no começo. Isso vai do quadro clínico do animal. Então tem o grau de desidratação leve, moderado, grave e o choque. Então, no quadro leve, 5 a 7%, moderado de 7 a 10%, grave de 10 a 12% e o choque acima de 12%. Quem vai estabelecer essa porcentagem é você como clínico. Lembra da forma de avaliar clinicamente o animal, pela elasticidade da pele, pela mucosa e pelo tempo de preenchimento capilar. Tá certo? Então, no quadro clínico, no caso clínico, você examina e você estipula a porcentagem de desidratação dessa maneira. E a manutenção vai ser o peso vezes 5%. Tá certo? Então, é aquilo que é 5% do peso vivo que corresponde à manutenção, ou entre 50 a 100 ml por quilo. Bora ver um exemplo prático, um modelo, para a gente calcular, portanto, a quantidade de fluido que o animal deve receber. Então, vejamos. Um cão de 10 quilos com causa primária de desidratação controlada. Isso aqui é extremamente importante, porque se você controla a desidratação, essa fluidoterapia ela vai ser limitada, tá certo? Então, a causa da desidratação, obviamente, ela tem que estar controlada. Se é a doença, se é uma bactéria, um vírus que está causando isso, você tem que tratar a causa primária para tratar o quadro de desidratação. Então, animal com giardia, que tem diarreia e alguns casos mais severos que tem vômito também, você vai controlar a causa primária. Porque não vai adiantar estar repondo volume nesse animal se ele está constantemente perdendo volume. Ok? Então, controle a causa de desidratação. Então, esse animal de 10 quilos apresenta um aumento do tempo de refluxo capilar e a pele não retorna ao ser avaliado no exame físico. Então, se o tempo de preenchimento capilar está aumentado e a pele não retorna, podemos considerar isso como um quadro de desidratação grave. Tá bom? Então, entre 10 a 12% de desidratação. Tá certo? Desidratação correspondendo entre 10 a 12%. Bora prescrever a fluidoterapia. Então tá aqui.
Desidratação, o animal tem 10 quilos, a fórmula é o peso vivo vezes a porcentagem de desidratação. Então 10 quilos vezes 10%, 10 vezes 10 dá 100, isso corresponde a 1 litro, tá certo? 1 litro de volume que ele perdeu. E a manutenção, 10 vezes 5%, vai corresponder a 0,5 ml, ou 0,5 litros, ou 500 ml. As perdas adicionais, sensíveis e insensíveis, elas vão entrar se a causa de desidratação não estiver controlada. Nesse caso, como ela está controlada, ok. Então, o total, 1 litro mais meio litro, 1,5 litros que esse animal vai ter que repor nesse animal. 1,5 litro de volume, de fluido, que vai ter que ser reposto nesse animal. Então, bora calcular isso em 24 horas. Então, 1,5 litro dividido por 24 horas vai dar 62,5 ml por hora, ou mais ou menos 1 ml por minuto, tendo em vista que a hora tem 60 minutos. No equipo macrogota, 15 gotas corresponde a 1 ml. Então, seria 15 gotas por minuto. E no equipo microgotas, 60 gotas por minuto. Então, esse animal teria que ser administrado nele e regulado o equipo 15 gotas por minuto para ele ser reposto em 24 horas. Lembrando que nos casos graves de desidratação, você poderia ajustar 30% desse volume total para ser administrado nas 3 primeiras horas e os outros 70% para ser administrado nas 21 horas restantes. Tá bom? Você pode fazer isso que nós chamamos de dose de ataque. Então é muito fácil, portanto, calcular a quantidade de fluido a ser reposta. Os principais erros de manejo que dificultam a reidratação. Primeiro é o erro matemático. Erro no cálculo do volume diário a ser administrado. Erro no cálculo da velocidade de administração. Equipo errado. Problemas na bomba. Problemas mecânicos. O fluido, às vezes o animal ele vai tirar o fluido. Você tem que fazer um acesso muito bem feito para que o animal não consiga tirar aquele fluido. Segundo problema, a obstrução do catéter. Administração muito rápida, demora na troca de frascos. E erro na avaliação do paciente. Erro no cálculo de desidratação, as perdas insensíveis subestimadas, os quadros de febre, taquipneia, por exemplo. Perdas sensíveis subestimadas, perdas concomitantes subestimadas, então tudo isso leva ao erro da avaliação do paciente, um erro clínico, tá? Então aqui nós temos também os passos para a correção. No erro matemático, recalcular. Conferir o equipe, se ele estiver errado, conferir a bomba. Problemas mecânicos, mudar a posição do animal, manter o membro do animal em extensão para que ele não possa, portanto, retirar o acesso, verificar a patência do catéter, se houver obstrução. Em relação à administração muito rápida, marca em cada frasco a hora que deve terminar. Registrar a troca de frascos, tudo isso tem que estar no prontuário e no erro na avaliação do paciente, você tem que estar a todo momento no paciente que está sendo reidratado, reavaliar o paciente, porque se a desidratação foi controlada, ou seja, não há mais sinais clínicos evidentes de desidratação, não há perda de elasticidade da pele, tempo de preenchimento capilar estiver normal, aí você retira a administração de fluido. Não tem mais por que estar administrando fluido. Lembra que fluido demais pode provocar formação de edema com extravasamento de plasma. E isso leva a um quadro mais comum de edema pulmonar. Quais são os problemas, então, que podem advir da administração de fluido? Extravasamento subcutâneo, como eu havia já mencionado para vocês, quando há um tempo exagerado, e isso já provocando um edema generalizado. Hiperidratação, tem que levar em consideração também os quadros de edema que a gente já conversou. Desequilíbrios eletrolíticos, flebite, que é a inflamação do vaso. Tá, jó? Então,
uma asepsia mal feita, pode haver infecção e aí quadros de flebite. Essa flebite pode evoluir para uma necrose, e aí é uma dor de cabeça gigantesca para poder recuperar esse paciente numa necrose tecidual por conta de uma flebite. Tromboembolismo e infecções, né, que a gente obviamente tem que fazer a asepsia. A gente nem mencionou, né, falar de tricotomia radical, antisepsia cirúrgica, utilizar a técnica estéril, porque isso é óbvio, tá certo? Para você promover o acesso, tem que realizar uma asepsia do local. Então não tenha receio de tricotomizar o paciente, tá certo? De realizar aquela retirada dos pelos para poder facilitar o acesso, não só para poder facilitar o acesso, mas principalmente para evitar a contaminação, a infecção bacteriana, por conta da microbiota própria da pele do animal, que tem muitas bactérias ali, tá certo? Então, monitoramento e inspeção do local 2 vezes ao dia. Você tem que estar visitando o paciente para reavaliar o paciente, verificar se ele já está reidratando. Troca de bandagem a cada 24 horas, também deve ser realizado. Outras medidas, minimize a desconexão do equipo, tá certo? Às vezes nem é porque você, como clínico, está lá desconectando, mas o próprio animal, tá certo? O animal incomoda, ele vai lá, morde, ele vai querer tirar o equipo de lá. Então, minimize isso, tente colocar o animal numa posição confortável para que ele não possa tirar e faça um acesso bem feito, com a bandagem bem feita para evitar isso, tá certo? Evite ou minimize a retirada de sangue pelo catéter, a administração de drogas também pelo catéter, tente minimizar isso. Não é proibido, mas tente minimizar, tá? E nunca deixe o catéter no vaso por mais de 72 horas. Se o animal precisar de isso é raro de acontecer, geralmente com poucas horas de administração de fluido, o animal já recupera. Mas nos quadros mais prolongados, faça um novo acesso em um novo vaso. Não deixe aquele acesso por mais de 72 horas para evitar quadros inflamatórios e infecciosos. Por fim, conclusão da fluidoterapia. Correção da causa de desidratação. Beleza, o animal está com a causa primária controlada. Daí você... causa primária controlada. Volemia estabelecida, corrigiu a causa de desidratação, conclui a fluidoterapia. Paciente ingerindo água e alimento em quantidade suficiente para mantê-lo hidratado, aquele volume de 50 a 60 ml por quilo, de 50 a 100 ml por quilo. Então o animal está bebendo isso normalmente, voluntariamente, ótimo, beleza, o animal está já conseguindo estabelecer suas taxas de manutenção. O volume de fluidos ele deve ser reduzido gradualmente para você poder concluir a fluidoterapia. Então hoje nós concluímos, portanto, esse assunto de fluidoterapia e qualquer dúvida que você tiver, coloque aí nos comentários. Abraço e até a próxima.